Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula. Esse é o nosso vídeo C de História. E hoje nós vamos falar sobre etnias indígenas, especialmente na região do Xingu. Deixa eu falar uma coisinha antes. Tudo que está na apostila de vocês, a tia também coloca no slide. Sendo que no slide, muitas vezes a tia reduz essas informações ou coloca mais simplificado, porque a tia tem um tempo de vídeo, ok? Mas o assunto é o mesmo, a mesma coisa, tudo bem? Então, vamos começar. Na sua apostila, né, a gente está contando a história dos povos lá da região do Alto Xingu, do Mato Grosso. E ela começa falando sobre as etnias indígenas que viviam no atual território brasileiro. Mas você sabe o que significa etnia? Vamos descobrir. É um grupo culturalmente homogêneo, então dentro da cultura eles são parecidos. Povo de mesmo costume e tem também a mesma origem, cultura, língua, religião e etc. Quando eu falo língua, não é a língua órgão, é a língua falada, o idioma. No caso dos indígenas, eles formam a sociedade indígena. Isso quer dizer que podem existir vários tipos de aldeias. Eles são índios? Sim. Eles possuem semelhanças, eles são parecidos em muitas coisas, né? Vivem da caça, da pesca, da agricultura, porém alguma coisa dentro dessa aldeia específica podem ser diferentes umas das outras. Nas suas tradições, na pintura corporal. Então, cada povo indígena, mesmo se falando de índio, parece que a gente está falando que são todos iguais, mesmo parecendo todos iguais, eles têm especificidades diferentes, coisas diferentes dentro de suas aldeias. No atual território brasileiro, viviam grupos indígenas com modos de vida diferentes, justamente o que nós estamos falando. Porque as etnias são diferentes, cultura, língua e etc. Vamos falar aqui especificamente da região do Rio Xingu, que fica no estado do Mato Grosso. Lá vive o povo Cuicuro. Eu acho que é assim que se fala, Cuicuro. E se organizam em aldeias com 500 pessoas. Olha a grandiosidade dessa aldeia, 500 pessoas. Quanto mais pessoas vivendo na aldeia, os desafios do cacique e do líder daquela aldeia é maior, porque são mais pessoas para cuidar e manter uma organização. Os ancestrais desse povo, outros povos bem antes deles, que vieram há muitos milhares de anos atrás. Os ancestrais desse povo viviam em grande parte do território amazônico e se interligavam em suas aldeias por meio de estradas. Olha que curioso! Mesmo há muitos e muitos anos atrás, esses povos já tinham um domínio de se interligar, de ligar uma aldeia com a outra e de procurarem fazer isso por meio de estradas. Quando eu falo estradas, não é o que conhecemos hoje. Asfalto, tudo bonitinho, calçada, não é isso. Mas dentro daquela mata, dentro do que eles podiam fazer, eles abriam esses caminhos para ligar uma aldeia com a outra. Existem vestígios que indicam que existiam pontes para atravessar os rios, campos de plantações de mandioca e pé de pequi. Quando eu li pequi, eu fiquei muito curiosa. O que seria pequi? Eu nunca vi um pé de pequi, eu nunca vi essa fruta pequi, então fui buscar o que é o pequi. O pequi é nativo do Cerrado. Olha a nossa aula aí de ciências aparecendo.
Lembra quando estudamos o bioma do Cerrado? Então, o pequi, ele é típico daquela região. Seu fruto é muito utilizado na culinária. Olha que curioso. É uma fruta, porém é utilizado na culinária. O que conhecemos de fruta é o quê? Compramos as frutas e descascamos, lavamos, descascamos e consumimos crua. Lá, eles não usam só assim. Eles usam também na culinária, na preparação da comida. Seus frutos são também consumidos cozidos, puros, como fazemos aqui, e juntamente com arroz e frango. Então é muito comum você chegar na região do Cerrado, num restaurante ou na casa de alguém, e eles perguntarem, quer provar o arroz de pequi, o pequi com frango? É uma diferença, né? Muito diferente do que conhecemos aqui no Rio de Janeiro. Então eu fiquei curiosa sobre o pequi. Também peguei uma imagem desse pequi para vocês conhecerem. Então aqui, mais uma vez o mapa do Brasil. E aqui, ó, o Mato Grosso. E exatamente nesse ponto aqui é a região do Alto Xingu, onde vive esse povo indígena que estamos falando. E esse aqui é o pequi, a fruta pequi. Olha que curioso. Verde por fora, amarelinho por dentro. Deve ser bom, hein? Quem conseguir aí um pequi, pode mandar pra mim que eu tô com a curiosidade de provar esse fruto. Então, esses povos também, vamos voltar lá para os povos do Alto Rio Xingu. Eles também faziam barragens artificiais para facilitar a pesca. Então, o que é isso? É um rio que está no seu curso normal. Então, existem várias maneiras de fazer uma barragem. Provavelmente, eles faziam com o que encontravam na própria floresta, né? Pedras. Então, você vai fazendo uma pontezinha de pedras, subindo, 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 para que essa água fique represada. Essa água vai passar, porém, com menos volume. Então, quando ela passa com menos volume, os peixes diminuem a sua capacidade de passar com rapidez. Então, eles ficam mais represados e essa pesca fica mais fácil. Então, os peixes ficam aglomerados ali e eles têm condição de fazer essa pesca com muita facilidade. Eles também tinham espaços reservados para a extração de madeira e coletavam frutos, claro que provavelmente para o consumo. Nós já vimos que os índios, eles só consomem, eles só retiram da natureza aquilo que eles vão usar e não desmatam desenfreadamente. Então aí na página 8, tem essa menininha aqui, ó, a Dália. A Dália é uma arqueóloga. Olha que nome grandão, arqueólogo. O que será que um arqueólogo faz? O que é o arqueólogo e o que ele faz? O arqueólogo estuda os povos antigos. Só os indígenas? Não. Todos os povos antigos. Por meio das escavações e de objetos deixados por eles, né? Então o arqueólogo vai lá, faz as escavações em determinadas regiões de um lugar. E a partir do que ele acha, ele começa a estudar a cultura daquele povo, por que aquele povo usava aquele objeto, como usava, como fazia, e ele vai construindo toda a história daquele povo diante daquele objeto. O sítio arqueológico não é um sítio com boi, vaca, não é isso. É chamado de sítio arqueológico o local onde são encontrados os vestígios desses povos. Então, quando alguém ligou para o arqueólogo e falou assim, olha, eu achei um objeto aqui, eu estava fazendo uma obra na minha casa e quando eu cavei o chão tinha vários objetos. Então esse arqueólogo vai lá, isola aquele local que passa a ser um sítio arqueológico. Na página 9, tem aqui a simulação de um sítio arqueológico que vocês vão recortar a parte de baixo e vai encaixar os pedacinhos nesse sítio arqueológico, ok? Que passa a ser o local a ser estudado. Página 10, gente, vamos lá, o conhecimento da terra. Então aqui o sítio arqueológico, igualzinho. E o conhecimento da terra. Os indígenas que ocupavam o litoral do Brasil, também já falamos sobre litoral, sempre está falando de mar, eram os Tupi-Guarani. Então,
Já falamos dos povos Cuicuri, estamos já no Tupi-Guarani. Também viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, do coco e do pequi. Então a gente já mudou a etnia. Estávamos falando da etnia dos Cuicuros, agora estamos falando do Tupi-Guarani. Os que viviam em áreas distantes do litoral praticavam agricultura e cultivavam sementes e produtos agrícolas originários de outros lugares e que não eram naturais dessa terra. Então eles dominavam produtos que nem eram do Brasil. Apesar de conhecermos muito bem como o milho, por exemplo. O milho não é um produto do Brasil, assim como a mandioca, né? Então aqui vocês podem ler a evolução desse milho, assim como da mandioca, né, que também é conhecida como aipim, e é um vegetal que também foi adaptado para consumo. Os indígenas, o beiju de tapioca é um prato tradicionalmente indígena, comum do Nordeste e demais regiões do Brasil. Porém, eles adaptaram para o beiju de tapioca, porém a mandioca não é dessa região. Então, esse é um pouquinho do conhecimento que os indígenas têm da terra. Então, crianças, vimos que os povos indígenas, mesmo sendo um grupo com muitas semelhanças, também são diferentes em suas culturas. E mesmo na língua, indígenas não vivem só de caça e pesca. Eles também praticam agricultura, trocam objetos, plantavam, abriam estradas de terras, conheciam o território que habitavam, navegavam pelos rios em canoas e abriam caminhos para uma aldeia para se conectar com a outra. E os indígenas nos ensinam muitas coisas, o respeito com a natureza e o cuidado com os animais. Então, galerinha, a aula de hoje para por aqui, ok? Vocês vão fazer a apostila da página 8 até a página 11. E o livro de atividades, ok? Da página 74 até a página 76. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima.